Já que estamos analisando então também a questão da tributação de acordo com com seu objetivo, de acordo com sua função, mas isso voltado com relação à doutrina, a gente também precisa analisar essa tributação sobre uma outra ótica, um outro foco, que é o foco da própria visão que o mercado, que a indústria, que o comércio, que a sociedade em si, que a economia em si vê na tributação. A visão que o mercado tem da tributação, a visão que o empresário tem da tributação é simplesmente o quê? Um peso morto da tributação. Tá? Esse termo peso morto da tributação, que às vezes é utilizado por alguns autores, como Ricardo Lobo Torres, vocês vão se deparar muito isso quando estiverem trabalhando. Por quê? É muito comum você ter um empresário falando, eu pago tributo e não tenho contribuição nenhuma, não tenho retribuição nenhuma, só pago tributo e não ganho nada, eu só entrego dinheiro para o Estado e não recebo nada em troca. Beleza, essa é a visão. Por quê? Realmente eu pago um tributo, eu pago um imposto principalmente, e não tenho uma contraprestação direta do Estado. Por quê? A contraprestação ela vem para a sociedade. E aí que vem a importância das funções doutrinárias, que vão explicar a tributação no seu aspecto geral. Então, fazer esse contrapeso é importante. Por quê? Porque quando se deparar com uma situação como essa, desse peso morto da tributação, que é uma carga tributária que só prejudica a empresa, a gente tem que analisar o quê? Prejudica sim a empresa na sua parte econômica, tá? Porque ele está perdendo de ganhar valores. Só que essa perda de valores que ele tem serve para municiar o Estado. Então imagina um Estado sem polícia, um Estado sem educação, um Estado sem saúde, que são básicos. Um Estado sem isso eu não consigo sobreviver. Tá? Então é importante essa visão econômica, essa visão empresarial, essa visão comercial, mas a gente tem que analisar ela juntamente com a visão doutrinária e a visão jurisprudencial. Tá bom? Então esses são pontos essenciais que a gente tem que tratar com vocês referente à tributação, certo? Aí, pessoal, o que eu quero que vocês tenham como base? Já vimos então que o tributo tem sua função, ele tem seu objetivo. E o que é um tributo? O que seria um tributo? O conceito, na aula passada a gente viu que eu busco na própria Constituição Federal. Lá eu vou trazer preceitos básicos para que eu possa identificar o que é um conceito de tributo, uma definição de tributo, o que seria um tributo em si. Mas não só isso, também os demais institutos que fazem parte do sistema tributário, estão todos eles dentro da Constituição Federal. Por isso que a nossa Constituição é chamada de uma Constituição Fiscal, beleza? Aí eu pergunto para vocês o seguinte, como que eu cheguei a esse critério? Como que eu analisei essa questão? A gente viu que o artigo 146, inciso 3, letra A, fala que a definição de tributo será dado por uma lei complementar. Só que a gente não tem a lei complementar. Até hoje não temos a lei complementar. Por quê? O Código Tributário Nacional, a Lei 5.172, que é de 66, nasceu para ser a lei do Sistema Tributário Nacional. Só que a lei do Sistema Tributário Nacional, na Constituição da época, previa o quê? Apenas lei ordinária. E foi isso que foi feito. Ela foi criada então como uma lei ordinária. Eu me recordo que no finalzinho da aula eu falei para vocês que ela é formalmente ordinária, mas materialmente complementar. Por quê? Porque o Código Tributário Nacional, ele nasceu como lei ordinária. E já lá em 67, pela Constituição de 67, na verdade pela emenda número 1 de 69, que alguns acham que é uma emenda, outros entendem que seria uma Constituição nova. Eu particularmente adoto o critério que seria uma Constituição nova, tá? Sei que tem posições contrárias, então isso deixa o professor de constitucional de vocês. Eu adoto essa posição, mas tanto uma como outra a gente não tem uma definição ainda muito clara, é lógico. Pelo menos puxar minha sardinha, né? A corrente que segue que a emenda número 1 de 69 é uma nova Constituição, ela é um pouco maior, é um pouco mais abrangente e ela comove um pouco mais o judiciário, beleza? Mas, independente disso, lá em 67, então, pela Constituição, pela primeira emenda de 69, exigiu-se então a codificação dos instrumentos tributários. Portanto, já nessa época necessitava então de uma norma geral sobre direito tributário. Tinha acabado de publicar a lei do sistema tributário, a lei 5.172. E essa lei então foi levada ao nível de código. Portanto, criou-se lá atrás o Código Tributário Nacional, beleza? E aí, lá em 88, depois de muitos anos,
ele passou a ser recepcionado de novo, mas aí como uma lei complementar, tá? Por que como uma lei complementar? Porque a Constituição de 88, no seu artigo 146, inciso 3, letra A, exige lei complementar para matérias gerais sobre direito tributário. Então aqui houve uma recepção, mas uma recepção material. Por quê? Uma lei que era ordinária não foi só recepcionada para ser a lei geral de tributação, mas sim para ser a lei geral, mas com caráter de lei complementar. Então ela ganhou agora uma roupa de lei complementar. O que significa isso? O Código Tributário Nacional nasceu como lei ordinária, tá? Nasceu como lei ordinária, mas hoje ele tem um caráter de lei complementar. A consequência disso é que eu só posso mudar o Código Tributário Nacional por meio de uma lei complementar, tá bom? Então aí vem a questão, por isso que eu falei para vocês na aula passada, o Código Tributário Nacional ele é uma lei formalmente ordinária, mas materialmente complementar. E aí eu vejo o seguinte, essa letra A ela fala que a definição e as espécies tributárias serão dadas então para essa lei complementar, tá? Como matéria geral sobre direito tributário. E aí eu vou lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional e verifico que o artigo 3º do Código Tributário Nacional traz para a gente justamente o quê? A definição do que é tributo. E aí ele deixa bem claro para a gente, quem tiver com o código aí pode acompanhar. Tributo é toda prestação pecuniária e compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa é a definição que a gente tem de tributo. É lógico, alguns autores, como Leandro Pausen, defendem a ideia que esse artigo 3º não foi recepcionado pela Constituição. Por quê? Porque ele está superado, está ultrapassado. Porque tributo no Brasil nós temos outras condições, como é o caso da função mesmo, como é o caso da CID, que tem como função intervir no mercado econômico, que não está lá nesse conceito, nessa definição básica do que é tributo do artigo 3º. Mas a doutrina, de uma forma geral, e principalmente o judiciário, entende que o artigo 3º foi sim recepcionado. E ele traz ali o que é básico da definição do que é tributo. O que é básico da definição do que é tributo, tá bom? Se eu tiver pelo menos essas incidências, a cobrança feita pelo Estado é tributo. Posso ter algo a mais, como a intervenção na ordem econômica? Posso, tá? Mas veja bem, eu preciso ter esse básico. Se eu tiver alguma coisa a mais, é um adereço a mais. Então, por isso que a tese do Leandro Pausen não é bem vista nos tribunais, não é bem vista pela doutrina de forma geral. Então, adotem pelo seguinte, o artigo 3º foi sim recepcionado pela Constituição Federal como a norma que traz a definição do que é tributo, beleza? E aqui, nesse artigo 3º, a gente tem mais um detalhe. A gente viu que ele tem vários preceitos, né? Vários detalhes. E eu separei para vocês aqui os preceitos, os detalhes, justamente para que a gente possa ter uma base mais aprofundada do que é tributo. E aqui eu quero que vocês tomem bastante cuidado. Separei no material de vocês em 7 preceitos que trazem esse conceito, que são importantes para a gente definir o que é tributo. Vamos lá. Prestação, tá? Prestação é índole pecuniária, compulsória, em moeda cujo valor se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculado. Então, com essas bases aqui, a gente vai aprofundar cada um desses pontos, suas particularidades, para verificar então o que seria realmente um tributo, o que não seria realmente um tributo. Como eu sempre falei para vocês, o que é tributo a gente traz para o sistema tributário, o que não é tributo fica lá fora e aí que se dane. Quem estiver tomando conta disso aí que vai estudar e vai trabalhar com essa ideia. O que é tributo já está muito complicado para a gente, não vamos pegar também aquilo que não é tributo, tá? Então o Laudênio fica lá do direito civil, administrativo e eles se viram lá com os professores da área. A gente vai pegar só o que é tributo, beleza? O primeiro ponto que a gente tem, que seria a questão da prestação. Prestação pecuniária. Prestação pecuniária vem de uma questão de uma índole patrimonial, vem de uma questão monetária, uma expressão monetária. Só um corte metodológico aqui. Por que
pecuniária? Da onde vem esse pecuniária, tá? Vocês lembram se tiveram aula de direito romano lá atrás? Aquela história do direito, que muitos preceitos são utilizados até hoje. Eu quando eu dava aula de direito romano, já dei aula de direito romano também. Quando eu dava aula de direito romano era muito engraçado que eu queria fazer atualização do direito romano. Não tem como atualizar, tá? Por que não? Porque é história. Só que eu conseguia verificar o direito romano com atualidade. Então, como é o caso do quê? O conceito de uso capião, que é a perda do patrimônio pelo seu desuso, e aí a posse daquela outra pessoa se dá uma posse originária, um ganho de patrimônio de forma originária. Mas onde é que veio isso aí? Do uso capião lá do direito romano, que era o quê? O pai tinha uma filha, se ele não tomasse conta da filha, uma outra pessoa vinha e aí tomava conta dela, o seu namorado, o seu marido, que seja, ficava utilizando ela por um período, se não me engano era 1 ano, tá? Ficava utilizando essa pessoa por um período e depois desse período, bem machista isso, né? Ele podia pedir para o pai a perda da propriedade por ele. Por quê? A mulher e os filhos naquela época eram propriedade do pátria e família. Tá? Então ali aquela pessoa que era o dono da família, ele perdia a propriedade. Para quem? Para uma outra. E era chamado de uso capião. Mas a ideia de perda por conta do desuso e a ideia de ganho por conta da utilização vem lá de trás. Que é isso, uso capião, né? Uma pessoa abandona o imóvel, a outra pessoa passa a utilizá-lo como se fosse seu, e aí de um certo período ele pode pedir a posse definitiva daquele bem, transformando então em posse originária. Beleza? Agora, no direito romano também tem uma outra questão que traz para a gente aqui o porquê pecuniária. O que é esse pecuniária aqui? Pecuniária vem de pecus, tá? É uma moeda de troca. Na época da Grécia Antiga, da Roma Antiga, né? A moeda de troca era a vaca. Então se trocava a vaca por alguma coisa. Eu tenho um saco de arroz, troco por uma vaca. Tenho um cavalo, troco por uma vaca. Então a vaca era a moeda de trocas, tá? E aí depois veio evoluindo até que se cunhasse moedas e virou o dinheiro que a gente conhece hoje. Mas a ideia de pecuniário, essa índole patrimonial, essa índole monetária, essa índole de troca econômica vem desde a época da Roma Antiga. E por que pecuniária? Porque a vaca, o nome dela na Roma Antiga era pecus. Tá? E aí quando se trocava o pecus por qualquer outra coisa, a ideia veio do quê? De pecuniária, trocar moeda, trocar alguma coisa de índole econômica. Então essa prestação pecuniária vem dessa questão, pagar algo, entregar algo em questão financeira, de acordo com uma função econômica. Eu vou entregar alguma coisa para aquela pessoa, o entregar então seria essa prestação pecuniária, tá bom? Prestação, ela traz a ideia de uma relação jurídica, tá? As relações jurídicas, e aí eu peço que vocês utilizem a memória lá atrás, do primeiro ano de faculdade, por isso a importância do primeiro ano de faculdade, né? Lembrem lá, quando vocês começarem a estudar introdução ao estudo de direito, teoria geral de Estado e Constituição, as matérias iniciais, as primeiras aulas de direito civil, onde o professor vai falar com vocês, olha, uma relação sempre tem lá duas pessoas, lado A e lado B, tá? Sempre há essa existência. É por isso que a gente não pode chegar, e aí vem a base tributária, né? E tributar o portal de internet que abre a possibilidade de navegar. Por que não? Hoje não é cobrado, né? Mas na época que era cobrado. Por que não? Porque não tem conversa. Então como é que eu vou cobrar o ICMS por uma comunicação se não há comunicação, tá? Ele só abre o portal. Então eu tenho que ter do outro lado uma outra pessoa conversando comigo para que eu possa cobrar pelo serviço de comunicação, beleza? Então é isso. Relação é essa. Eu tenho que ter duas pessoas. O lado A e o lado B vão se interrelacionar e nessa interrelação eu vou criar uma multiplicidade, tá? De obrigações e direitos, tá? De ambas as partes, beleza? Toda relação tem isso. Agora, o que diferencia uma relação social, uma relação familiar, de uma relação jurídica, é o fato de que esta relação social, essa relação familiar ou religiosa, em um certo ponto interessou para o direito e foi positivado. Tá? Não é tudo que é positivado, não é tudo que é relevante para o direito, mas se alguma relação foi relevante para o direito, ele será então positivada. E aí se torna o quê? Uma relação jurídica, tá bom? E na relação jurídica tributária, eu consigo identificar o quê? Sujeito 1, sujeito ativo, e sujeito 2, sujeito passivo.
Sujeito 1, sujeito passivo, quem tem o direito de receber a prestação pecuniária, quem tem o direito de receber a prestação de uma obrigação acessória. Geralmente é a fazenda pública, tá? A gente vai ver que não é só ela que pode receber. E o sujeito passivo, em regra, aquela pessoa que tem que prestar a prestação pecuniária ou cumprir uma prestação de não pecuniária, uma obrigação acessória, declarar imposto de renda, fazer nota fiscal, obrigações acessórias, que também são obrigações do próprio contribuinte ou do responsável. Então, o sujeito passivo ou é o contribuinte ou é o responsável, beleza? Então, essa relação jurídica, ela traz para a gente essa conotação. A conotação, então, de ter uma prestação pecuniária que envolve duas pessoas de cada lado, ou melhor, uma pessoa de cada lado, o sujeito ativo e o sujeito passivo, beleza? E aí, galera, já começando a complicar um pouco a nossa questão tributária referente ao conceito de tributo, a definição de tributo, nós temos lá prestação pecuniária, já vimos que é em dinheiro, tá? Ou em dinheiro ou moeda, né? Ou cujo valor se possa exprimir. E aí já fudeu tudo, melhor, desculpa. E aí já complicou tudo, né? Por que isso? Ué, não paga o tributo em dinheiro? Não tem que ser paga a tributação em dinheiro? De onde é que vem então essa questão agora, ou cujo valor nela se possa exprimir, tá bom? Vem de uma questão muito simples. A doutrina, na verdade, ela divide ali ou cujo valor nela se possa exprimir e traz pra gente algumas conotações, como é o caso do quê? Pode se tratar como um indexador. E cita o exemplo do indexador lá atrás da URV. A transição entre a moeda anterior e o novo real, né, o atual real, teve um período lá em 94 em que a gente teve a URV. Então a URV era um meio de indexação em que você transformava a moeda anterior no URV e depois se transformava em reais. Mas foi um meio de transição. Ninguém pagou tributo em URV. Ou eu pagava na moeda anterior ou eu pagava em reais. O que eu tinha é simplesmente o quê? Um meio de conversão. Só isso, tá? Então essa ideia de falar que é possível também com indexador, tem muitos autores que defendem essa posição, eu particularmente não gosto, tá? Mas eu quero que vocês saibam que tem sim essa posição. Então a tributação também pode ser esse em cujo valor se possa exprimir, um indexador. O indexador seria o quê? Eu poder pagar o tributo por meio do indexador econômico. O exemplo que a gente tem seria a URV. Uma outra forma seria você pagar o tributo por meio de cumprimentos in natura ou cumprimentos in labor, ou entregar bens para o Estado, ou entregar o meu trabalho para o Estado, tá? No passado, na época dos feudos, era assim. Não tem dinheiro para pagar as taxas? Beleza, me dá aqui uma galinha, me dá um porco, me dá um cavalo. Não tem nem isso, beleza, então você vai trabalhar para construir uma ponte, construir uma muralha, construir alguma coisa que seja, mas trabalhar para o rei, tá bom? Essa ideia, o Bernardo Ribeiro, ele traz para a gente para os dias de hoje. Só que ele traz para a gente em que sentido? Vamos pegar aqui como exemplo o in labor, trabalhar para o Estado. Não sei se alguém já foi mesário ou já foi jurado. É algo que você faz de forma compulsória. Se você não conseguir ser dispensado, você é obrigado a ir, senão você pode ser multado, tá bom? E você perde alguns direitos com essa questão. Então é obrigatório, tá? Só que a gente não ganha nada com isso, não ganha nenhum valor. E aí o Bernardo Ribeiro defende a seguinte posição: olha, eu poderia trabalhar para o Estado nesse dia e descontar no imposto de renda, como exemplo, tá? Pegaria o quê? Eu, recebendo um salário, divido o meu salário durante os dias do ano, os dias do mês, e vejo quanto vale o meu dia. A minha empregada pegaria também o salário que ela recebe aqui, vai dividir pelos dias do mês e vai ver o quanto vale o trabalho dela do dia. Um jogador de futebol vai pegar o que ele ganha por mês, dividir pelos dias do mês e aí vai ver o quanto ele ganha naquele mês. Tá aqui tranquilo? E aí eu pegaria esses valores e descontaria no imposto de renda. E aí eu pergunto a vocês, como é que ficaria a questão da igualdade, capacidade contributiva? Porque o trabalho foi o mesmo. Eu fiquei a mesma quantidade de tempo que o jogador de futebol e a minha funcionária. E aí eu tenho lá um desconto maior que o dela e o jogador tem um desconto maior que o meu e que o dela. Onde é que fica a justiça social? Então quem tem menores capacidades econômicas será mais prejudicado. Por quê? Vai trabalhar mais e vai ter menos descontos, tá? No caso,
ficaria complicado também essa questão do trabalhar para o Estado, porque eu vou estar fazendo uma função obrigatória descontando um valor do tributo, mas a base vai ser praticamente o meu salário. Então, se eu ganho mais, eu tenho mais desconto. Se eu ganho menos, eu tenho menos desconto. Portanto, essa redistribuição de renda, que é uma das funções da tributação, estaria atingido. Tá? Então, eu não conseguiria trazer essa função social da tributação. Por isso, barra na questão do inlabor. E outra questão também, né? Para eu contratar uma pessoa para trabalhar para o Estado, ou eu contrato seu serviço através de licitação pública, ou se for o caso, com dispensa de licitação, mas tem que passar por esse processo de contratação, ou concurso público. Tá? Se eu não fizer isso, estaria burlando o concurso ou processo licitatório. Poder entregar alguma coisa para o Estado? Entregar o quê? Sei lá, entregar um bem, alguma coisa? E aí o exemplo que ele traz é o quê? A dação em pagamento. Ah, se existe dação em pagamento como forma de cumprimento da obrigação, por que eu não posso cumprir a obrigação por meio de dação em pagamento no direito tributário? Eu posso cumprir. Tem lá no artigo 156, inciso 11 da Constituição do Código Tributário Nacional, como forma de extinção do crédito tributário, a dação em pagamento de bens imóveis, tá? Não de qualquer bens, só bens imóveis. E aí ele fala, olha, já tem lá, então eu poderia também entregar um bem para trazer o pagamento do tributo. Mas veja bem, o artigo 156, ele traz no inciso 1, pagamento. No 11, dação em pagamento. Então, o gênero extinção do crédito tributário tem espécies, pagamento e dação em pagamento. Portanto, são institutos diferentes. Eu não posso falar que a dação em pagamento é forma de pagamento, que não é. O pagamento eu pago em dinheiro, em moeda corrente, em moeda nacional. A dação em pagamento, no caso tributário, eu vou entregar um bem para o Estado. Mas para que possa haver a extinção do crédito tributário por meio de dação em pagamento, há necessidade de eu ter uma lei específica que venha dizer exatamente como será feita a dação em pagamento. Exatamente quando eu poderei fazer a dação em pagamento e que tipo de bens eu posso entregar para o Estado como forma de dação em pagamento, beleza? Então, a maneira que eu tenho aqui de atribuir trabalho ou atribuir bens para o Estado, ou vou burlar concurso público ou o próprio processo licitatório. Então, o pagamento de tributo, no caso aqui, é em dinheiro, em moeda nacional, no caso nosso, o próprio real, beleza? Qual é a tese que eu adoto? Eu gosto bastante daqueles autores que adotam a tese de que foi meramente redundante que foi colocado aqui. Nos dias de hoje não há aplicação mais dessa possibilidade de atribuir indexador, trabalho, entrega de bens, dação em pagamento como formas de pagamento de tributo. Pagamento de tributo hoje é feito em dinheiro. Então foi uma redundância que no decorrer dos anos passou a se ficar mais forte ainda, principalmente de acordo com a tributação dos dias de hoje, beleza?